Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha razão, minha canção e o meu louvor. És o meu dono, minha razão, minha canção e o meu louvor. Olá, graça e paz vos seja multiplicada da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer estar com você mais uma vez, nesta manhã de domingo, o nosso segundo domingo, nesse tempo de isolamento social, e a igreja está viva, a igreja continua viva, pois ela está vivificada pela fé em Jesus Cristo. Você que se reuniu nesta manhã de hoje, para pensarmos juntos sobre esse tempo na Palavra de Deus, você que está em família, você que está em qualquer lugar,
eu gostaria neste momento de convidá-lo à meditação no texto bíblico, no texto da Palavra de Deus. E nesta manhã nós queremos pensar com você sobre a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja. Para tanto, eu quero tomar um texto de Paulo, escrito aos Efésios, no capítulo 4, versículos de 1 a 6. Se você está com a sua Bíblia, abra agora e sintonize junto comigo. Vamos juntos ler esse texto. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno na vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Paulo, quando escreve esse texto, essa carta aos Efésios, ele estava preso. Ele se encontrava preso, e a expressão aqui é preso do Senhor, que pode ser entendida em dois aspectos: um preso que estava preso no Senhor, ou preso para falar exclusivamente do Senhor, e pode ser entendido também como um preso por causa de falar do Senhor. De qualquer forma, Paulo trata da necessidade da unidade no corpo de Cristo, da unidade da igreja. O texto de Paulo aos Efésios nos remete também a uma situação anterior da igreja, em que os discípulos, depois da prisão e morte de Jesus, eles vão para Jerusalém, espalham aos arredores de Jerusalém e ficam escondidos nos porões, nas casas, mas permaneceram em oração. E a unidade dos discípulos da primeira igreja ali foi de extrema importância, foi de vital importância para o sucesso deles. A igreja, em todos os aspectos, quando ela se une, ela se torna mais forte. A unidade, apontando para um Deus que é único, nos faz pensar de que quando nós nos unimos, quando nós nos fundimos uns nos outros como igreja, como corpo de Cristo, automaticamente nós estamos também fundindo aquele que é o pai da igreja, aquele que instituiu a igreja. Jesus é a oliveira, e ele vai dizer isso num certo momento, e nos chama como galhos que devem ser enxertados nessa oliveira. Portanto, quando há união, quando há unidade na igreja de Cristo, ela se torna uma só com o próprio Deus, com o próprio Cristo. O apóstolo Paulo, portanto, nos remete ao pensamento da necessidade de estarmos a cada dia mais juntos. E olha o que acontece nesses tempos de isolamento social. A igreja está mais em oração, a igreja está mais em comunhão. Nós estamos conectados, estamos em contatos por redes sociais, por mecanismos da tecnologia que nos possibilita a estarmos sabendo o que está passando um com o outro, orando uns pelos outros. Verifica como que está havendo unidade. Penso eu que após esse período de quarentena, a igreja de Cristo sairá fortalecida, mais fortalecida. Todos nós estamos tendo mais tempo para meditar sobre as coisas de Deus nesse tempo de agora. Paulo, então, ele faz nesse capítulo 4 uma transição do evangelho que já estava instalado na dispersão da igreja. Ele faz uma transição passando do aspecto doutrinário, teológico, nos 3 primeiros capítulos, para as doutrinas dos deveres dos cristãos. Observe que no capítulo 4 de Efésios em diante, ele passa a tratar da necessidade de alguns deveres espirituais que a igreja precisava estar praticando para manter-se unida.
para manter-se coesa, para manter-se alinhada com os princípios do Evangelho e a doutrina do Evangelho, por si só, provoca esta fusão, ela acaba com as individualidades. O coletivo passa a ser mais importante do que o individual. Eu passo a me interessar mais pelo outro e o outro interessar mais por mim. No versículo 1 do capítulo 4, você pode conferir aí, já há um enfático convite para que aquele que faz parte da Igreja de Cristo participe da unidade desse corpo. Ele vem dizer: eu rogo a vocês, rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. O autor aqui, Paulo, ele roga, ele usa a expressão rogo-vos, que no original é o parakaleo do grego, que significa chamar para estar ao lado de alguém, para auxiliar. Paulo mostra essa necessidade da verbeta do grego, no original, a necessidade de chamar para estar juntos. Portanto, a necessidade da igreja andar junta é importante, é de vital importância para a sua sobrevivência. Ela precisa estar junta, ela precisa de estar lado a lado, ela precisa de estar vivendo o mesmo sentimento. E Paulo demonstra isso, ele na situação de preso, enclausurado, atrás das grades, mas a sua mente, o seu coração, estava fundido com os seus irmãos, com a igreja de Cristo. Ele sofria por ela, ele demonstrava o seu amor pelos crentes. Por isso ele vai dizer: eu, o preso do Senhor. Ele vai dizer isso porque ele estava amando a situação, muito embora não fosse confortável, mas ele estava em paz com Deus, porque ele estava no centro da vontade de Deus. Ainda no versículo 1 do capítulo 4, Paulo fala da vocação cristã. A palavra vocação nesse versículo tem um sentido de chamamento, tem um sentido de chamamento àquele que nos concedeu a salvação. Olhe bem, a Bíblia destaca 3 sentidos especiais para a vocação. A vocação com que fosse chamados aí é a vocação soberana. Filipenses capítulo 3, versículo 14 nos remete a isso. A vocação é santa. Segundo Timóteo capítulo 1, versículo 9, ele fala disso com Timóteo, com o pastor, e ela é celestial. O escritor aos Hebreus, no capítulo 3, no versículo 14, fala da vocação cristã nesse aspecto, e aí nós vamos entendendo o porquê que Paulo fala que cada um deve permanecer na vocação com que fosse chamado. Cada um de nós temos um chamado dentro do corpo de Cristo. E aí começam a aparecer os dons. Os dons vêm à tona quando cada um demonstra a sua vocação, a vocação do seu chamado dentro do corpo de Cristo. E aí a unidade. Os dons foram dados pelo Espírito Santo para manter, para a edificação do corpo de Cristo. Portanto, a unidade do corpo de Cristo, a unidade da igreja, é o resultado, é a resultante do exercício dos dons existentes no meio dela. Em terceiro lugar, ainda no versículo 1, ele fala da dignidade da vocação cristã. Olha só, a palavra digna aqui se refere ao comportamento do crente, de modo a corresponder ao que Cristo tem feito por ele. Cada um andeis do modo digno com que fosse chamado. A nossa dignidade diante de Deus é o reflexo da nossa proximidade com Cristo. Ele nos chama pelo nosso nome, ele nos dá uma circunstância de vida agradável, ele nos faz envolver com os negócios dele, da causa dele, ele nos envolve com a causa do Evangelho. Portanto, a dignidade, o reconhecimento da nossa dignidade é a demonstração do amor de Cristo por nós. E ele vai dizer isso para os discípulos, quando ele, tratando com eles no seu particular, ele fala assim: eu não vos chamo mais de servo, porque eu chamo vocês agora de amigos, porque os amigos sabem das coisas daquele que os chamou. Jesus nos dá a condição de dignidade de sermos seus amigos.
Segunda parte, caminhando aqui para o fim dessa nossa reflexão neste domingo de manhã, eu quero pensar com você ainda, em segundo lugar, sobre as qualidades da unidade em Cristo. Nós estamos agora no versículo 2 do capítulo 4 de Efésios, e Paulo fala aí da humildade. Ele diz, com toda humildade. É impossível que o nosso andar seja digno dessa vocação sem a humildade. Humildade faz parte do caráter cristão, deve fazer parte da formação do cristão. A humildade é um dos atributos de Cristo e ele passa esse atributo, ele possibilita aqueles que querem segui-lo a ser como ele é. Jesus foi tão humilde e não precisava disso porque ele é o próprio Deus, mas ele humilhou-se até a morte de cruz, que era o pior tipo de sentença daqueles dias, era a morte de cruz, era a pena capital, era a pena de morte. Mas ele submeteu até a isso, ele se humilhou, ele se deixou levar pela virtude da humildade, e ele passa isso e nos ensina isso. A primeira característica da unidade no corpo de Cristo é a humildade. A segunda é a mansidão. No versículo de número 2, ele trata da mansidão. E esse termo significa literalmente gentileza, cortesia, consideração. A mansidão nos remete a isso. Ela é uma qualidade importantíssima para a preservação da unidade no corpo de Cristo. A mansidão nos possibilita a não enxergar o erro, a fraqueza do nosso semelhante. A mansidão nos faz, às vezes, até mudar até o nosso tom de voz. Quando nós somos chamados para seguir a Jesus, nós somos moldados no nosso caráter, na nossa maneira de ser, de ponta a ponta. Até mesmo a nossa fala, os verbos que utilizamos, eles não passam mais a ser no tom imperativo, mas passam a retratar dentro de nós uma mansidão tamanha de que nós esperamos sempre pelo outro. Nós queremos sempre ver o outro em primeiro lugar. Mansidão também achata ou acaba, extirpa de vez do nosso comportamento aquilo que nós chamamos de temperamento. O crente manso em Cristo Jesus, ele não é temperamental, ele é perdoador, ele não guarda mágoa dos seus semelhantes. A mansidão nos faz também entender que o outro deve estar em primeiro lugar. E Jesus vai ser o exemplo disso quando ele diz assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Se Jesus veio para servir, quanto mais nós outros, como servos de Jesus, devemos ser servos de Deus, e aí estaremos prontos para servir uns aos outros em amor. E a unidade se desponta nisso. Em terceiro lugar, no versículo 2 ainda, ele fala de um outro fruto do Espírito, que é a longanimidade. Essa palavra tem a sua raiz no latim, que é o longanimitate, do latim, que significa longo, traduzido por longo, ânimo. E no grego, ela quer dizer tolerância. Olha que interessante, paciência, constância. A humildade e a mansidão transmitem as duas. A ideia, então, lá em Tiago, o apóstolo Tiago escreve no capítulo 5, versículo 10, ele vai dizer assim, suportando-nos uns aos outros em amor. Isso, para viver em unidade, há necessidade. A longanimidade requer equilíbrios nas nossas ações nos momentos adversos. Equilíbrio é uma palavra muito interessante inserida na Bíblia, nos seus contextos, porque o equilíbrio nos faz não estar em nenhum dos extremos. Qualquer extremo é perigoso. Eu não posso ser quente demais, também não posso ser frio demais, eu não posso ser falante demais, mas também não posso estar calado. Eu tenho que estar equilibrado. Salomão, na sua sabedoria, no capítulo 3 do livro de Provérbios, ele diz que há um tempo para tudo. E lá ele fala disso, que há tempo de falar, mas há tempo também de calar-se. E o equilíbrio, a longanimidade, nos remete exatamente a essa maneira de viver. E aí, uma palavra só resume tudo isso, que é sabedoria. Quando a sabedoria vem de Deus, nós vamos amar mais, nós vamos ser mais pacientes, nós vamos ser mais mansos,
nós vamos ser mais longânimos. E por falar em paciência, em quarto lugar, no versículo 2, ele aborda a paciência como o ato de suportar as fraquezas, suportando-vos uns aos outros em amor. Não há ninguém perfeito na igreja. O pastor é o principal pecador. Ele está para servir. E é necessário que cada um de nós reconheçamos o nosso lugar enquanto membros do corpo de Cristo. Cada um de nós temos um espaço, um lugar dentro desse corpo, e essas virtudes, essas qualidades nos fazem entender que é necessário que nós demonstremos esse tipo de comportamento a todo momento, para que haja harmonia, para que haja unidade no corpo de Cristo. Eu quero então finalizar com você falando sobre a última abordagem dele, já no versículo 3, quando ele fala da preservação da unidade. Todas essas são qualidades, todas as qualidades que nós apresentamos são apresentadas no versículo 2. E ele vai dizer que são produzidas pelo Espírito Santo. Que coisa muito interessante quando ele faz esta abordagem, que ele vai dizer que nós precisamos de guardar a unidade do Espírito Santo no vínculo da paz. O fruto do Espírito, como ele trata disso lá no capítulo 5, logo adiante, versículos 22 por ali afora, que ele fala de obras da carne e fruto do Espírito, mansidão, paciência, longanimidade, domínio próprio, todas essas questões e outras tantas fazem parte do fruto constituem o fruto do Espírito. E a unidade no corpo de Cristo é fruto do Espírito. Quando a igreja está dominada, dirigida, conduzida pelo Espírito Santo, naturalmente ela é uma igreja que vive em unidade. Nós precisamos de guardar isso. Os fundamentos da unidade no corpo de Cristo, então nos faz pensar que é um só corpo. Aí nós vamos entender que é um só corpo. Ele fala disso no versículo 4. Nós vamos entender que é um só Espírito. Porque quando a mansidão, o domínio próprio, a paciência opera em um e em outro, nós somos unidos, então nós estamos vivendo no domínio de um só Espírito. Há um só corpo, há um só Espírito, há uma só esperança, porque nós todos estamos focados no mesmo objetivo. Há um só Senhor, porque ninguém manda na igreja, ninguém é o dono da igreja, senão o dono da igreja, que é Jesus, que é o próprio Senhor. Ele não está com a sua igreja à venda. Jesus não está à procura de sócios, mas a Bíblia diz que ele está à procura de verdadeiros adoradores. Jesus continua procurando verdadeiros adoradores. Nós somos integrantes desse corpo exatamente para sermos adoradores dele. A unidade nos remete a isso, a um só Senhor. E ele precisa ser reconhecido como o Senhor da igreja. Por mais importante que seja o cargo que uma pessoa ocupa dentro da igreja, ele não é mais importante do que Jesus. Nós todos estamos no mesmo nível, no mesmo parâmetro. Ele é grande, ele é o Senhor. É necessário que ele cresça e que nós diminuamos. E ele vai dizer isso no versículo 5, que há uma só fé. A nossa fé deve ser a mesma. Há um hino no cantor cristão que diz que a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. A fé da igreja precisa ser uma só fé. Há um só batismo. Versículo 5 ele fala disso, que é o batismo, esse aqui fala do batismo que é realizado não por imersão, mas o batismo do Espírito Santo. E as águas são muitas, os lugares são diferentes, mas o batismo com o Espírito Santo que nós recebemos, o selo da promessa no ato da nossa conversão, ele é um só. Seja no Japão, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, é o mesmo Espírito que opera. E ele vai dizer que há um só Deus, Pai de todos. No versículo 6 ele diz isso, há um só Deus, Pai de todos. Deus é o Pai dessa família. Deus é o Pai, tanto por geração como o Criador de todos nós. Ele é o Pai da igreja. Ele é o Deus da igreja. Que Deus te abençoe. Que nós possamos, como igreja de Cristo, viver em unidade. A unidade no corpo de Cristo é fator importante para que a igreja permaneça de pé, que ela seja uma igreja viva, que ela seja uma igreja atuante.
ela precisa de estar em unidade. Que nós possamos refletir sobre esse tema e entender que o Deus da igreja, o dono da igreja é Jesus. E nós, como corpo de Cristo, temos que estar ligados uns aos outros em amor e em plena unidade. Eu quero orar com você. Neste momento, encerrando essa reflexão, eu quero orar com você. Se você está na sua casa, se você está em família, eu vou pedir que ore comigo. Se você puder, neste momento, dê as mãos onde você estiver. Vamos fazer essa oração da unidade. A família está unida, está reunida. Se tiver outros irmãos juntos que não são da mesma família, agora você se funde, você se torna. Nós somos uma família só em Cristo Jesus. E neste momento, como igreja, demos as mãos e oremos juntos ao Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, neste momento nós estamos em unidade e como corpo de Cristo nós nos apresentamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor neste domingo de manhã. Que este culto chegue como um cheiro suave às suas narinas. Eu intercedo pela igreja do Senhor que está agora reunida, mesmo de forma virtual, mas ela está reunida, está unida, porque o Espírito do Senhor está sobre nós. Nós estamos na dimensão do Espírito, no campo espiritual. Eu peço, portanto, Senhor, que o Senhor, que é o Deus dessa igreja, o Senhor é o dono dessa igreja, que o Senhor acalente cada coração, que o Senhor acalme nossos corações, que o Senhor demonstre para nós que o Senhor é o nosso Deus, que possamos reconhecer que somos um só diante do Senhor. Abençoe-nos e que nós possamos viver o fruto do Espírito a cada dia, que possamos amar mais, que possamos ser mais longânimos, que possamos abraçar mais, que possamos ser pacientes, que possamos ser tolerantes, que sobretudo possamos viver do modo digno com que o Senhor nos chamou para sermos o povo de Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Que Deus te abençoe.